Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a esse programa que promete ser, no mínimo, inspirador. Esse podcast é fruto de um projeto de extensão feito por estudantes do 4º período de Psicologia da Unifafiri, aqui do Recife, que traz o seguinte tema: sem idade para explorar novos horizontes. Eu sou Sara Eleutério e junto com outros 5 colegas elaboramos aqui uma vasta conversa, uma boa conversa, que prova que não há idade para recomeçar. Eu estou aqui falando de algo que pode ser um tabu para muita gente: estudar e entrar no mercado de trabalho já na meia-idade. É sobre pessoas que decidiram trilhar caminhos diferentes mesmo depois dos 40. E se você já se assustou com os 40 que eu falei aqui, 40 anos, vai ficar encantado com a história de 2 personagens que trouxemos aqui. Dona Fátima de Carvalho está aqui do meu lado, vocês não estão vendo, mas é uma pessoa linda, de 75 anos, que está no último período de Ciências Biológicas. E a gente vai conhecer também a história de seu Tagino, formado em Direito e que tem hoje 60 anos de idade. E no segundo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre o lado psicológico, desse adulto de meia idade, desse idoso que percebe que não é o fim da linha e que tudo é possível. É possível recomeçar, é possível seguir uma nova carreira. Que importância tem isso psicologicamente? E falando em carreira, como o mercado de trabalho enxerga e absorve esses profissionais. Então vamos começar aqui com os nossos convidados. E assim, vou soltar a pergunta e fiquem muito à vontade para quem se sentir querendo responder já de início. Como foi a decisão de voltar à faculdade e começar uma nova formação nessa fase da vida? Eu Tagino falando, eu trabalhando no governo do Estado, que eu tive a oportunidade de ingressar 16 anos pelo convite. Eu já tenho um curso de Gestão de Recursos Humanos e Psicologia Organizacional, que é a especialização. E por trabalhar numa área jurídica, eu sempre tive o sonho de trabalhar com direito e me formar. Foi que aí, após os 50 anos, eu acabei me inscrevendo para esse curso, realizando, fazendo a OAB e consegui chegar, graças a Deus. Hoje sou advogado, mas não foi fácil, mas também não é difícil. Eu acho que a questão é você acreditar e não frustrar o seu sonho. É correr atrás dos seus objetivos. Se você quer, você pode. E o mercado de trabalho, a gente vê que o mercado de trabalho hoje é muito exigente, pelas gerações novas, E eles, com todo o respeito que eu vou colocar, as pessoas de certa idade, eles veem como lixo de mercado. De forma alguma. Eu posso acrescentar nisso aí o seguinte: pode fazer mesclar esse pessoal, fazer uma junção com esses mais novos, com esses mais de idade, que eles têm uma experiência muito grande, uma bagagem que vai agregar em qualquer empresa e vai melhorar seu ganho de produtividade. Eu acredito nisso. Perfeito. E teve alguma dificuldade no sentido de algum colega, alguém da família, dizendo, mas nessa altura do campeonato? Isso a gente encontra em todo canto, não só dentro de casa, como na rua. As pessoas vão olhar até às vezes diferente, mas eu acho que é porque a falta da sua própria coragem de poder realizar o seu sonho, e elas acabam ficando penalizadas. E para mim, uma frase que eu gosto de dizer é o seguinte: o homem em si, o homem e mulher, ele só envelhece quando deixa de sonhar e deixa de acreditar. Então a gente não pode deixar passar, tem que realizar o nosso sonho, porque senão mais tarde a gente vai adoecer, vai ficar com sequela, com arrependimento, frustração, e não vai talvez chegar um momento que não consegue mais. Se você pode hoje, você é capaz, acredite, vá atrás do seu sonho e realize. Foi assim com a senhora também, dona Fátima? Foi. Eu, com 72 anos, o meu filho, durante a pandemia, resolveu que eu voltaria a estudar. No primeiro momento... Ele que resolveu para a senhora? Sim, porque ele também fez o curso de Biologia na Rural, eu ajudava ele numa monitoria, e na época eu ingressei naquele mundo de plantas, e assim, era a minha paixão. Então, até na época eu disse a ele, deveria ter feito Biologia em vez de Direito, porque estou amando esse ambiente. E ficou isso, acho que na mente dele e na minha também. Isso foi em 2003. Durante a pandemia, ele
durante um telefonema, ele me disse que ia me colocar novamente na faculdade. E eu, no primeiro momento, pensei que ele estava doido da cabeça, que era o vírus Da Covid. da Covid tinha pegado meu filho. Mas, no segundo momento, quando desligou o telefone, aí já foi diferente, porque, apesar do medo momentâneo, eu raciocinei e, assim, vi que aquilo era um sonho mesmo que tinha dentro de mim e que estava se tornando realidade. Eu tinha a oportunidade de fazer isso. Na hora eu disse, olha, se a Fafiri me aceitar como portador de diploma, eu vou estudar de novo. Foi, assim, um momento de muito medo, porque eu tive medo de quê? De não acompanhar os estudos, estava afastada há muito tempo da universidade, e também de não ser aceita na classe, porque são pessoas, todos na faixa de 25 anos no máximo. Mas, assim, é uma surpresa muito grande e as pessoas têm que esquecer isso aí. Porque eu acompanhei e acompanho passo a passo com o pessoal. Tem a mesma dificuldade e a mesma vitória deles. E, além disso, foi muito bem aceita. Eles, assim, como se fosse, eu digo que eles são meus netos. Mas, assim, é uma relação de muita amizade, de muito amor. Quando eu falo na aula, eles ligam perguntando, Ana Flávia, por que você não veio? Está fazendo falta na aula. Então, assim, eu vi que eu sou importante. Apesar dos meus 75 anos, eu sou muito importante para eles. E para mim também, porque eu me sinto muito orgulhosa de ter conseguido até hoje as vitórias que eu consegui aqui Fiz um estágio no Horto, com manejo de preguiça. Então, assim, eu não me considero velha. Eu estou com 75 anos, estou começando agora. Perfeito. E, assim, interessante que as pessoas normalmente pensam, né? Ela já está muito velha para voltar à faculdade. Mas tem uma bagagem de vida aí que acrescenta, não acrescenta? Com certeza. Então, que diferencial é esse de chegar na faculdade com um bocado de gente novinha e você já com uma bagagem que vai além do que muita gente tinha ali, que você já tinha antes da pessoa nascer ali, do colega nascer? Como é que tem é essa uma relação? proposta ali de aprendizado grande, do que esse que tem mais idade com aquele que tem menos idade, e se completam. É muito, né? Sempre vai ter você a passar como a receber. É uma troca, isso é uma coisa que acontece naturalmente. Isso mesmo. Entendeu? Isso é ótimo, é maravilhoso, poder ter essa oportunidade, que todas as pessoas que tivessem maior idade, e elas, maior idade, que tivessem mais idade no caso, né, elas pudessem procurar e realizar os seus sonhos, objetivos, tentar vencer de qualquer forma. Eu, para poder chegar até aqui agora, para ter essa conquista de eu estar como advogado, já depois dessa minha idade, eu tive perdas também. Eu perdi uma esposa no meio do curso, que todas as noites eu passava com ela. No hospital, após a faculdade, trabalhava o dia, né? De manhã cedo eu saía do hospital do câncer, ia para a residência, o pessoal sabia facilitar para mim, foi bom, Deus ajudou. E eu voltava ao trabalho, à noite eu corria para a faculdade, quando eu largava de lá 10 horas, eu corria de novo para lá ficar com ela. Então, quer dizer, mas eu não desisti. Foi fácil? Não, mas eu venci os meus obstáculos, minhas dificuldades, porque aquilo também era importante para mim, entendeu? Então, acho que a gente não deve desistir por isso ou por aquilo, não. Se você quer, você tem um sonho, objetivo, vai em frente. E você consegue vencer as dificuldades. Porque sempre vai existir dificuldade. Você pode estar no ponto mais favorecido que tiver, mas sempre vai ter alguma coisa que seja impossível. E a gente tem que decidir se quer ficar vencendo naquele obstáculo ou não. Você já está no mercado de trabalho, né? E Já, como é que graças vai a ser Deus, para a graças a senhora, Deus. Dona Fátima? Está pensando daqui a pouco, esse semestre ou no No próximo? próximo semestre. No próximo semestre já se forma. Metade da turma está saindo agora, estou lá no grau. Como eu entrei no segundo período, que aqui em julho não tinha as disciplinas, Sim. então eu já entrei no segundo período. E voltar para estudar assim, Aí para a eu vou senhora? terminar o primeiro período no próximo. Foi uma aventura estudar ou está pensando no mercado de trabalho mesmo? Não, eu assim, não vou parar de jeito nenhum. Se aparecer alguma coisa ligada à planta, que assim, a minha paixão são as flores e as plantas, tudo bem. Se não, vou fazer pós.
Vai fazer Agora, pós-graduação e vai continuar estudando. Vou continuar estudando. Eu não quero ficar em casa de jeito nenhum, nunca mais. Como é que era a sua cabeça antes de decidir por essa volta? Mudou o que nesse sentido de se sentir mais útil, se sentir os dias mais preenchidos? O que foi que mudou? Mudou muito. Assim, Deus abriu uma janela para mim, porque era uma vida monótona, sem sentido, só fazendo tarefa de casa, eu moro sozinha. E assim, eu me senti, além de útil, eu remocei, eu digo que eu estou com 20 anos agora, estou vivendo minha adolescência, porque tenho 1000 planos na minha cabeça e me sinto muito mais jovem. E foi assim, os meus filhos amaram, e me incentivaram demais. E outra coisa, eu sempre conservei minha independência. Ninguém me traz, ninguém me leva. Eu venho de ônibus, volto de ônibus. Eu quero me sentir plena do que eu faço. Eu não quero ninguém me ajudando de jeito nenhum, porque eu sou mais velha, não me considero velha de jeito nenhum. Estou com 75 anos e tenho muito ainda que realizar, muito mesmo. Perfeito. E seu Tagino, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está ouvindo e diz assim, mas isso também não é para mim, ele teve sorte, ela teve sorte, para mim não dá, eu tenho filho, eu tenho um pai, eu tenho minha casa para cuidar, não tenho como, não tenho tempo. O que é que o senhor diz para essa pessoa? O que eu digo dentro do depoimento dela, que ela fala do relato de vida dela, que até me deixa emocionado. E, a guerreira que ela é, buscando vida aos 75, e por que não outras pessoas até mais jovens, se bloqueiam e desistem. Aí com isso vem a doença, vem os problemas, fica aquela pessoa, a ociosidade, aí com isso vem também, passa a ser uma pessoa inútil, dependente, e ela agindo aí com a sua própria consciência, com os seus próprios passos, sendo dona de si ainda aos 75, maravilhoso, ainda buscando, querendo mais, e por que não? E por que não? O limite é até quando Deus permitir, quando ela achar que deve, entendeu? Isso é vida, minha gente. A gente tem que olhar para ela e ver o caminho a ser percorrido, Que a gente possa chegar nessa idade e com essa mesma garra, com esse querer. Meu recado é esse: vida é o que a gente precisa, e vida é o que ela está buscando. Ok, tá bom então. Obrigada, então. Segura um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí, voltamos já. Aqui você fica por dentro de tudo. Estamos de volta com o programa que discute o tema Sem Idade para Explorar Novos Horizontes. Nesse primeiro bloco, agora há pouco, a gente teve a presença de 2 convidados maravilhosos, Dona Fátima e seu Tagino, histórias de vidas inspiradoras. Agora eu estou aqui com a presença de Janine Calisto. Ela é consultora em RH, psicóloga, mentora do programa Orientação de Carreira, com quase 20 anos de experiência em gestão de pessoas e políticas de recursos humanos e ainda mentora executiva. Também estamos com a presença de Ana Carla Cantarelli, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes, mentora, analista comportamental, professora, mestranda em administração e pós-graduada em gestão de pessoas, entre outros títulos. O time aqui não é brincadeira não, gente. Mas também o assunto não é fácil. A gente vai falar de ressignificação e saúde mental. A gente vai falar da importância de se reinventar depois dos 40 anos de idade. Que portas a gente vai encontrar nesse mercado de trabalho. Vamos começar por Janine, para a gente entender, primeiramente, esses aspectos psicológicos, do adulto e do idoso. O que muda quando a pessoa vira essa chave e consegue se reinventar? Bom, Sara, eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é a questão da mentalidade mesmo, O fator idade, ele tem uma relação já de discriminação, de preconceito, então isso por si só já traz alguns rótulos e alguns estigmas para alguns profissionais do mercado, que inclusive impede que algumas pessoas lutem por essa mudança, por essa transição de carreira em algum momento, na fase da vida. Existe uma dificuldade financeira também, a gente sabe que além da própria discriminação, a cultura do mercado de trabalho ainda é muito fechada para esse processo, e existe a questão financeira, que não é fácil, Geralmente nessa altura da vida as pessoas já estão com a família, já tiveram sua renda, já têm trabalho, filhos já estão também encaminhados em escola, então
precisa ter um planejamento, de fato, e não romantizar, porque a gente sabe que não é fácil, é difícil entender que não é uma fantasia, que você vai levar tempo, principalmente, você vai precisar deixar que o tempo faça o papel dele, desse processo. Você vai se planejar, usar a estratégia, mas também deixar que o tempo atue nesse processo, porque ele vai ser fundamental. Essa coisa da ressignificação é uma coisa interessante, né? A partir do momento que o idoso ou o adulto de meia idade acha que não tem mais, não tem mais idade para isso, né? Como é que fica essa cabeça que acha que a vida já deu, que já não tem mais utilidade, né, no mercado, não é uma pessoa mais útil, né? Que problemas podem vir a acontecer, inclusive patológicos? Sim, processo de depressão, ansiedade, a gente consegue reconhecer isso, é muito forte. E mais uma vez tem um processo cultural aí por trás que acaba estimulando muito esse tipo de pensamento, de mentalidade, de crenças, né? São algumas crenças negativas. Existe a ideia da finitude da própria vida, de entender assim, olha, estou aqui próximo do fim, então por que eu vou fazer mais alguma coisa? O que eu tenho mais para fazer? Ou eu não tenho utilidade para isso? Então, aliado a isso, com o preconceito do mercado, né, não é à toa que existem algumas empresas, que bom que elas existem, fazendo alguns programas 40 a mais, 50 a mais, que acaba também amenizando um pouquinho aí esse cenário, mas as questões emocionais, elas vêm à tona com muita força nessa fase, né, o próprio processo de depressão, de ansiedade, a baixa autoestima também é muito forte, a gente costuma visualizar bastante num cenário como esse, que impede que essas pessoas elas se posicionem, que voltem a acreditar. É um resgate de autoestima, né, de reconstrução da própria imagem e, consequentemente, do senso de utilidade. Né? Você tocou num ponto muito forte, né, que é essa questão do preconceito das empresas e de que algumas, né, já começam a pensar nessas... Eu queria saber, Ana, como é que são essas políticas dessas empresas? É uma coisa que estou cumprindo minha parte, ou existe mesmo a consciência já de trazer esse público para dentro? Acho que a gente tem os dois cenários, Sara. Prazer, viu, Janine, estar aqui com você, muito bom poder dividir essa ideia. Enquanto você estava falando aí, eu já estava pensando exatamente sobre essas questões. Veja, a gente tem ainda esses dois cenários que não estão ainda muito solidificados. Talvez como todo o processo, como a Janine trouxe super bem, todo o processo de ajuste e modificação, a gente também está vivendo uma quebra de paradigmas e de crenças organizacionais, inclusive. Pessoalmente, mas também na organização, de poder olhar para o que foi historicamente um olhar limitador. Então, durante muitos anos, as próprias organizações, e a gente precisa compreender isso na prática, e era desse jeito, as próprias organizações falavam claramente de que as pessoas acima de 40 anos, elas não serviam, entre aspas, mais para esse mercado de trabalho. Aliás, haviam privilegiar por pessoas, entre aspas, jovens. Eu estou aspiando porque, de verdade, a gente já considera hoje dentro das organizações um olhar muito mais amplo sobre qual é a definição de jovem. Na verdade, a gente não cabe mais uma definição do ponto de vista apenas etário, cronológico. A gente já começa a ver isso muito mais em cima de uma entrega dos resultados, do quanto agrega, do que dá match, como a gente diz, com a cultura organizacional. Então, do ponto de vista organizacional, a gente já tem outros olhares. E aí, dentro desse olhar todo de transição, desse pensar, também precisa ser muito claro que a gente vai ter que dizer que a gente vai ter organizações que entenderam que isso é de verdade, faz sentido para a composição de mão de obra, de clima organizacional, de equilíbrio intergeracionais, ok. E haverá também quem faça só, entre aspas, também para cumprimento de uma meta ou de uma cota, ou ainda para dizer que faz. E eu sei que isso é muito ruim, mas a vida real é essa, a gente ainda tem os modelos transitórios. E veja, do ponto de vista de política, tá? Você perguntou então assim, a vida real também. O que é que eu tenho de clientes meus? Eu vou trazer muito da realidade, porque a gente estuda às vezes e o que está escrito às vezes não é exatamente o que se vive, é a prática. Então, o que é que a gente tem de concreto dentro das organizações? Eu tenho clientes meus, organizações, inclusive algumas multinacionais, que têm a prática de um olhar da área de gestão de pessoas, da área de gente e gestão, para trazer essas pessoas para perto, mas que essa política não está escrita. Veja, eu estou falando de organizações que têm uma estrutura muito bem fortalecida, outras políticas já muito bem direcionadas, mas essa política não está escrita. Ok, mas há uma prática.
De outra banda, eu também tenho clientes que têm a política escrita, estruturada, mas os vieses na prática, inclusive preconceituosos, não efetivam essa política. E aí ficam com um discurso do tipo, é porque a gente não encontrou a pessoa com perfil para vaga, é porque a gente não tem tantas pessoas, por exemplo, que têm uma habilidade em tecnologia e hoje tudo para a gente precisa de habilidade em tecnologia. E veja, eu não estou dizendo que isso não seja uma questão. Ok, inclusive vale uma fala depois sobre essa questão da inserção no digital. Mas efetivamente a gente já vê as organizações com esse olhar. Então a gente ainda tem uma construção por um lado, que está bacana, que tem políticas muito bem estruturadas, mas não tem uma prática. Do outro lado, a gente tem quem não esteja com a política estruturada e tem uma prática que leva para isso. Então, por isso que eu tenho dito tanto que isso é uma construção, inclusive das organizações e dos profissionais que estão nelas, inclusive nas posições da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, entende? Tem ainda uma necessidade. E nem vou falar da parte de liderança, porque esse é o meu canal de funcionamento. Então, assim, a minha especialização é nisso, eu trabalho todo dia com líderes. E nós temos líderes que olham para essas pessoas numa condição de 40 mais, 50 mais, e olham meio atravessado, ou seja, olham como se essas pessoas não fossem capazes de um desempenho a partir de um histórico deles próprios e dessa crença que Janine se referia quanto a eles próprios. Compreende? Então é quase que uma projeção disso. Bom, estou falando para um monte de psicólogo, não vou entrar nessa história, mas meus 20 e tantos anos de análise me permitem fazer algumas coisas. Então, assim, na vida real é uma projeção daquilo que ele acha, porque ele acha que daqui a algum tempo ele também, entre aspas, não funciona para aquilo lá. Ou porque era o histórico dos pais dele. Possivelmente tem muito disso. E aí esse líder, basicamente, ele veta isso. Então tem um lugar de liderança, um papel da liderança muito forte nisso. De outro lado, você vê, às vezes, até uma liderança com uma idade, do ponto de vista cronológico mesmo, abaixo, uma liderança mais jovem, do ponto de vista crono mesmo, fazendo essa recepção mais calorosa, fazendo essa compreensão que sim, é possível que na equipe dele tenha essa intergeracionalidade seja possível e seja saudável. E quando essa dificuldade já acontece dentro de casa, né, Janine? Aquele idoso, ele quer estudar, ele quer voltar, e aí tem os familiares, não, mamãe, não, papai, né? Já está muito velho a essa altura, né? Como é que deveria ser, como que deve ser essa condução da família, né, para ajudar a dizer, sim, você tem vida útil ainda? Como a Ana colocou, assim, é bem enraizado, né? E muitas vezes tem um processo aí de projeção, como ela trouxe bem, assim, às vezes aquela própria pessoa que está com essa percepção, ela já tem isso de si, né, da história dela, ou até do que ela já vê em casa, do que foi visualizado, do que foi direcionado, como foi direcionado. Então, eu sempre costumo dizer que a primeira coisa é você acolher. Quando a gente acolhe, a gente passa a ouvir e entender um pouco a história do outro, a gente respeitar isso, porque é uma história, é uma continuação de uma história. Esse adulto, esse idoso que pensa num determinado momento da vida, eu quero transitar na carreira, eu quero redirecionar, eu quero continuar na carreira, mas eu quero continuar estudando, me qualificando, né? Repensando, conhecendo gente nova, eu quero me sentir vivo. Então, é muito um processo de acolher, de escutar e entender. Obviamente que no melhor dos mundos, você direcionar, você apoiar, você seria a melhor coisa, mas a gente sabe que nem sempre é isso que acontece. E muitas vezes eu costumo dizer isso, tanto numa relação às vezes de pais e filhos, não só numa fase como essa, né, mas na fase inicial, quando as pessoas trazem assim, mas eu acho que essa pessoa ela vai ser, meu pai pode ser motivo de chacota, porque ele vai estar numa faculdade no meio de jovens, né? Ou minha mãe pode ser. A dificuldade não é desse idoso, a dificuldade é desse filho. E aí a gente vai precisar entrar num processo aí de mudança de mentalidade, trabalhar essas crenças, porque a dificuldade não é do idoso. Sem falar que a gente sabe que hoje em dia, mais do que nunca, o perfil do estudante ele está completamente modificado, transformado, diversificado. Né? Há 20 anos, quando entrava na faculdade, só tinham realmente, de fato, aquela faixa etária, 17, 18 anos, né? 16, 17, 18 anos. Quando você via alguém com uma faixa etária diferente, era uma ou duas pessoas na sala, chamava a atenção. E hoje, pelo contrário, boa parte da turma, 95%, né, do alunado, trabalha, tem família, está na segunda graduação ou terceira, né, tem um outro, né, formato de vida, de qualidade, enfim, busca
tem esse direcionamento, esse pensamento de buscar coisas novas para a vida. Então, eu acho que é muito mais até uma questão de adaptação a esse momento que o mercado de trabalho vive, de mudança, e impacta no perfil do estudante, impacta no perfil do trabalhador, mas também de entender essa dinâmica familiar. Muitas vezes, assim, de onde é que parte essa dificuldade? Será que é do meu pai, da minha mãe, ou é de mim, né, enquanto filho? Ô, Janine, e assim, o que a gente pode dizer para esse adulto de meia idade, esse idoso que está ouvindo a gente e que de repente está plantando aquela sementinha assim, né? Aquele incômodozinho, acho que eu vou, acho que dá. Né? O que você tem a dizer a essa pessoa? Acho que o primeiro passo é acreditar em si. Eu acho que quando você acredita em si, você de fato consegue encarar, enfrentar os medos, as dificuldades que vão existir, né, na realização de um sonho, porque isso é uma busca, é um objetivo, é uma meta que você tem, que você vai lá e quer colocar esforço, energia nisso. Então, se você acredita, eu costumo dizer muito isso, quem acredita em si, quem acredita no propósito, no sonho que tem, é uma pessoa que ninguém consegue parar, porque ela vai ter muita força nisso, né? Ela vai passar por muita dificuldade, mas ela vai ter muita força, ela precisa realmente acreditar. Perfeito. Ana, e esse idoso que vai lá, acredita, vai se matricular, fez a faculdade, o que é que você tem a dizer a ele que está entrando no mercado de trabalho, que vai encontrar porta fechada, que vai encontrar preconceito, o que é que ele pode fazer para se colocar? Ele precisa se preparar. Veja, do ponto de vista da estrutura psicológica, é isso aí que a Janine disse, o caminho é esse. Do outro lado, no mercado de trabalho, nem tudo são flores, existe um mercado de trabalho. Veja, se ele está entrando agora e é muito diferente do mercado de trabalho que ele tinha antes, ele precisa compreender que hoje existe uma outra realidade organizacional que difere muito do que ele estava. E aí entra toda a parte do digital e toda a relação estabelecida com questões que são do uso específico da tecnologia, que não tinha isso na época que ele estava numa outra posição ou numa época ou com algumas outras atividades. Então ele precisa de verdade se atualizar nesse sentido. Ok, precisa ter a usabilidade. Veja, a gente não diz que uma pessoa com essa idade vai se tornar um exímio especialista na área de tecnologia, nem sequer isso. O que se quer dessa pessoa é a usabilidade. Então, todas as organizações hoje têm todos os serviços, na maioria delas, todos no modelo informatizado, precisa cuidar disso. Um outro ponto que eu digo muito assim, aproveite aquilo que teve de bom na sua base. Então, veja, habilidades socioemocionais para pessoas com 50 mais, 60 mais, geralmente, são mais desenvolvidas. Veja, é um público que aprendeu a ter paciência, talvez não tenham sido pacientes há muito tempo, mas a própria vida, pelas experiências, proporcionou isso. São pessoas que têm muita história, inclusive do ponto de vista de vivência organizacional. São pessoas que viveram, por exemplo, questões de aquisição, de venda, de fusão de organizações. Eles viveram momentos, eles viveram trocas de liderança, eles viveram com lideranças e conviveram com lideranças que eram desafiadoras por demais no sentido da relação. Até quem só foi mãe já sabe administrar filho, a escola do filho, a bolsa do filho. É isso, já existe uma administração e uma vivência, né? Uma bagagem. Existe. E não tem como você, na prática, imaginar que uma coisa difere da outra. Porque isso que você tem na vida soma com um todo. Então, esses dois focos, eu diria que são os mais, digamos assim, os mais importantes. Aprenda a entender que tem todo um olhar da parte tech que vai ser importante para você, do digital, e aí você pode fazer cursos, vai em busca disso, né? Pede ajuda para o neto, para o sobrinho, para o filho, dá um jeito para a gente, para o genro, para a nora, dá um jeito aí nisso. E do outro lado, você poder saber que tem uma valorização de habilidades hoje, que talvez você tenha, que talvez nem fosse valorizado na sua época, mas hoje é muito valorizado, que são as socioemocionais, e que lhe dão esse suporte para poder fazer essa caminhada. Então, aprenda a valorizar isso. Então, nós temos pontos importantes, né? Nós estamos incluindo, eu tenho mais de 50 anos, então eu estou nessa faixa aí. Nós temos pontos importantes que podem ser acrescidos, sim. Mas não, aqui a gente não está dizendo que é fácil. Mas eu acho que a coisa mais importante para a gente dizer assim, é possível. Acredita e vai que dá para ser. E tem muita organização, não somente desejando, como eu ouso a dizer que precisando dessa diferença para dar esse equilíbrio, sabe, Sara, em algum momento. Então, o que tem do ímpeto, da agonia dessa geração, dessa geração que vai para cima,
tem esse equilíbrio e o cuidado de uma geração, se a gente for chamar X ou até baby boomers mesmo, mas que dá esse ponto de equilíbrio para isso. Perfeito, gente. Eu gostaria de poder passar o resto da tarde, da noite, enfim. Mas queria agradecer demais a presença de vocês, esse conteúdo riquíssimo que foi pra gente e principalmente para quem está ouvindo, né? Enfim, que essas histórias, né, que a gente trouxe no primeiro bloco e esse conhecimento que a gente trouxe aqui agora possa inspirar, né, todo mundo a perceber que dá sim para recomeçar, dá sim para virar a chave, independentemente da idade. Né? Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.